Mari Valente nos ajudou aqui. Valeu, Mari, pelo teu apoio. Ela disse aqui, boa noite, maravilhosa live. Eu amo seus ensinamentos. É uma honra tê-lo aqui junto a nós. Mestre, você já avaliou o fato de você ser um entrante? Sim. O pior é que sim, nos anos 90, quando... Vejam bem, hoje, olhando para trás, eu digo, houve um momento na minha vida que eu criei um processo de yoga para mim mesmo. Eu chamo isso de mentalma. Hoje a gente dá o mentalma através de 7 módulos, cada módulo tem cerca de 8 horas, o primeiro livro, Mentalma 1, inclusive, está produzido. Mas por que eu criei isso? Porque eu precisava descobrir a mim mesmo, eu precisava me autoconhecer, me despertar espiritualmente. E, na época, antes mesmo de eu lidar com qualquer coisa no âmbito espiritual, eu era alguém que pesquisava ufologia. Assim que eu completei 18 anos, eu criei o CEPEU, Centro de Estudos e Pesquisas Ufológicas do Rio Grande do Norte. O nome é impressionante, mas era eu e meu Fusquinha e mais 2 ou 3 amigos. Era uma instituição fantástica, mas era desse tamanho. Então, assim, a minha curiosidade, eu não posso falar dos meus amigos da época, porque cada um tinha uma noção muito distinta, então vou falar só naquilo que me concerne afirmar, era entender a questão ufológica. E quando eu trabalhei com um norte-americano chamado Bob Pratt, que ele veio lá dos Estados Unidos para realizar, junto comigo, uma pesquisa aqui no Nordeste, isso é final dos anos 70, início dos anos 80, porque nós pesquisamos, inclusive, na época, casos de morte. Né? Inclusive, esse Bob Pratt, ele, quando voltou para os Estados Unidos, ele produziu um livro chamado UFO Danger Zone, ou seja, Zona Perigosa de UFOs, e lá ele descreve o que nós fizemos, ou um pouco do que nós fizemos, e foi quando eu me defrontei com algumas pessoas que foram abduzidas, e em uma dessas situações eu tive um caso de um rapaz que ele se dizia um entrante, usando a expressão que a nossa irmã usou. E lá para as tantas da minha vida, né, eu fui obrigado, aos 27 anos, a lidar com questões que não estavam mais sob o meu controle. Sob a perspectiva espírita, é como se a mediunidade tivesse despertado. Sob a perspectiva paranormal, é como se estados de consciência alterada em mim permitiam ligações com isso e com aquilo, e eu tive muito contato mental com seres, até que em 99 tive um contato, tive o primeiro encontro físico com esses seres, é complicado falar disso, mas sim, de fato, essa hipótese eu verifiquei, mas quando, vamos assim dizer, eu me autopacifiquei, quando eu percebi que o espírito que me anima, né, ou seja, o espírito que está imantado nesse corpo, quando ele liberou as vidas passadas que ele já havia tido, né, quando eu percebi que o eu, chamado Rogério, era uma mera continuação de uma agenda dele, e ele abriu os seus circuitos memoriais para que a minha condição de Rogério, com o meu livre-arbítrio, pudesse agir de acordo com o temperamento que eu tenho e que, obviamente, herdei do espírito que me anima, foi quando essa questão do entrante eu deixei de lado, porque, em tese, o contexto do autodescobrimento, do autoconhecimento ao qual eu me impus,
me permitiu ter acesso a essa coisa de vidas passadas, me permitiu hoje, já com o meu espírito, tratar da possível vida do próximo ego que ele vai criar. E Rogério, quando esse corpo deixar de existir, será só uma memória ou um programa no espírito que me anima, como de sorte cada ser humano é sempre assim. Então, a questão do entrante eu percebi que não se aplicava à minha pessoa nessa perspectiva. Mas a minha primeira regra é nunca pretender ter certeza de coisa alguma, porque por mais que nós, seres humanos, sejamos especiais, por mais que nós tenhamos uma destinação maluca nesse desconcerto cósmico, e eu digo maluca porque é cheia de desafios, e nós somos condicionados a achar que deuses, fulanos fariam muita coisa por nós e nós vamos ter que fazer tudo sozinhos. Podemos ser ajudados por outras raças depois da reintegração cósmica, ou seja, depois desse primeiro contato cósmico, mas não são deuses, são outras figuras cósmicas que, como nós, têm dificuldades, desafios a superar, e em sendo fraternos, podemos fazer isso juntos. Então, nesse contexto, a questão entrante eu deixei de lado, mas, repito, nós sabemos muito pouco, e como nós somos, de fato, produzidos no âmbito de uma matrix, em que a maioria dos nossos irmãos, tomando a metáfora do próprio filme, ainda se encontram na fase da pílula azul. Nós que estamos aqui nessa live, e outras tentando raciocinar um pouco além do que o rebanho humano a tal se permite, estamos tomando a pílula vermelha, mas isso também não implica em que saibamos de muitas coisas, apenas a pílula vermelha nos faz desconfiar de tudo, do bom sentido, da busca intelectual, mas eu diria que, em tese, sim, verifiquei, mas não me enquadro nessa questão. Mas existe, sim, esse contexto de entrantes entre nós. O canal Sala de Espera quer saber por que Jesus teve que socorrer Lúcifer. É uma história muito longa. Jesus, isso eu explico um pouco no livro Terra Atlantis, na trilogia Terra Atlantis, que são 3 livros. O primeiro é O Sinal de Land's End, o segundo é Frota Norte, o terceiro é a Era Sapiens. E também na primeira trilogia que lancei, Reintegração Cósmica, Caminhos Espirituais, e no terceiro livro chamado Karma e Compromisso, nesse em especial, e no primeiro, nós falamos um pouco da história, entre aspas, de Sofia / Jesus e Lúcifer, né? Mas a questão é que Lúcifer foi tido como demônio, como diabo, desde que os papas, um papa na época dos Templários, transformaram um ídolo antigo, que era a personificação da sabedoria, chamado Baphomet, no próprio diabo, para assim poder culpar os templários de alguma coisa. E desde então a Igreja Católica criou a figura do diabo, do demônio, de Satã, e Lúcifer, de vez em quando, é, entre aspas, igualado a essa condição. Quando, na verdade, pelas informações que eu tenho, e fui obrigado a produzir algum esclarecimento escrito, e não sei já quantas palestras dei sobre esse assunto, Lúcifer não tem nada disso. Lúcifer nunca cometeu nada que desabonasse a sua estrutura psíquica de um ser biodemo, ele não é humano. E Lúcifer nunca pretendeu criar nenhuma rebelião, nem criar nenhum tipo de situação ou de um alvoroço cósmico que terminou sendo criado, mas muito mais pela forçação de barra dos anjos em torno de Sofia, e Sofia é esse Cristo cósmico, né? Do que propriamente pela vontade dele. E outros, mais que Lúcifer, se tornaram nervosos e fizeram muitas coisas horríveis, mas não é o caso de Lúcifer. O Lúcifer apenas nunca aceitou, desde que descobriu um erro na realidade. Lúcifer descobriu uma espécie de uma ferida na realidade, um equívoco na realidade,
E, na época, Sofia e esses anjos, que na Bíblia ficaram conhecidos como Gabriel, Rafael, Miguel, eles não souberam responder aos postulados de Lúcifer, no sentido de que quem era esse Deus que nos dominava a partir de um outro universo, quem era aquela figura que Sofia protegia, ou sei lá o quê. Então, Lúcifer, ele se meteu num problema de saúde pública, porque a sua insistência psíquica em torno daquele assunto produziu um vírus, e eu descrevo isso exatamente nessas trilogias, e esse vírus pegou, na época, cerca de mais de 200 bilhões de seres, e Lúcifer foi responsabilizado por aquele vírus, e como ninguém sabia como lidar com aquilo, os doentes foram se reunindo em mundos, e cerca de 19 mundos foram separados do resto da convivência cósmica, e, nesse ponto, quando foram separados, perderam o intercâmbio cósmico, perderam a ajuda de fora, e aí a turma ficou nervosa e decretou, então, uma rebelião, quando, na verdade, o que houve foi um problema de saúde pública. Eles foram isolados para não contaminar as demais famílias dessa parte da nossa galáxia. Se isso pode ser assim descrito, a continuidade desse processo fez com que, de vez em quando, esses mundos fossem sendo reintegrados, e o último mundo que ficou isolado ainda como sendo o remanescente dessa rebelião de Lúcifer é o mundo o terreno, e por isso que todo um lixo espiritual, no sentido de espíritos doentes e seres doentes e complicados, toda essa convergência veio para a Terra, e quando tudo se concentrou na Terra, esse ser chamado Sofia veio e produziu um avatar dele, inseminando em Maria o seu código genético. Então, Jesus é a face terrena desse Cristo cósmico, ou seja, de Sofia, em grego, ou de Rokhma, em hebraico. E quando Jesus começou a desenvolver a sua tarefa pública, Lúcifer, que nessa época vivia numa situação paralela, numa realidade astral que foi criada, e ele e o quartel-general da rebelião ali ficaram existindo para não serem presos, isso eu conto também nesses livros. O fato é que Lúcifer, que não era observado por ninguém na Terra, porque vivia numa realidade astral, mas a primeira vez que ele foi para cima de Jesus, Jesus o olhou nos olhos e Lúcifer ficou espantado quem era aquele humano. Então, ao longo dos 3 anos da vida pública de Jesus, Jesus teve vários contatos com essa figura e com outros, tipo Lemion, que ficou conhecido como Satã, que era uma espécie de lugar-tenente de Lúcifer na rebelião, mas que terminou sendo o chefe da rebelião, porque Lúcifer não era um comandante da rebelião violenta, esse ser que criou todo esse processo. O fato é que, como Lúcifer sabia que Jesus tinha superpoderes, caminhava sobre a água, curava leprosos, transformava isso naquilo, e conseguia ver todos os seres que existiam em outros níveis. Quando Jesus foi preso e Lúcifer viu que ele não ia usar os poderes dele, ele ficou sem entender. Aí foi quando ele compreendeu que o Jesus era só a face humana de um Cristo cósmico que ali viera também para abraçá-lo. E Lúcifer só compreendeu esse sacrifício, né, que Sofia fez e que o homem Jesus fez depois que Jesus morreu na cruz. E por isso que o Espírito de Jesus, assim que, entre aspas, pôde, com o corpo morto, abraçou Lúcifer, que havia desmaiado aos pés da cruz, ainda que ele estivesse numa realidade paralela, porque só ali ele compreendeu que o homem Jesus era a face avatárica do Cristo cósmico. Então, respondendo à pergunta, foi por isso que Jesus abraçou, carregou Lúcifer no seu colo,
e o levou até um certo ponto, e dali foi entregue a algumas figuras, e Lúcifer passou a habitar uma certa região onde até hoje ele se encontra se refazendo do processo.